O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O amigo e a amiga do podcast Meio Campo é bem-vindo e bem-vinda. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025. Boa semana para você. Segunda-feira. Epa, peraí, que fez um sanduíche lixo aqui. Opa, agora sim, resolvi o problema do meu delay. Eu me chamo Leandro Amin. Estou lá de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo e Matias Pinto, vestido de Bangu hoje, que tá muito mal, que começou muito mal por aí. Não falaremos de Bangu nem dos estaduais, mas temos bastante coisas na pauta. Abraço para quem, né, sexta-feira a gente teve até poema na abertura, o pessoal falou que gostou, manda um abraço, teve escalação de time velho, né? Parte do poema era aniversário da minha mãe, né? Então a gente respira fundo e faz aqui. Só que aniversário tem uma vez por ano, não esperem de mim poemas semanais. No entanto, escalação a gente pode dar sempre. E a gente faz tudo isso sempre com muito carinho, com muito coração, com muito profissionalismo. Há 10 anos esse podcast existe, está no ar. Se chamava Trivela, hoje se chama Meio Campo. E sai com o selo, sai naquele lugar que você conhece bem o nome. Central 3, já no seu 13º ano de vida. Quer dizer, bastante coisa. Alguém no cenário independente viver por tanto tempo. Eu falava aqui na sexta-feira, Bruno Bonsante, antes do jogo acontecer, né? Declarei no episódio de sexta-feira que amo, que adoro, que gosto muito do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Mas fiz o lembrete. O Brasil vai com o Ramon Menezes, ou seja, não dá para levar a sério a participação da seleção brasileira no Sul-Americano desse ano. Não significa que eu imaginava que o Brasil fosse perder de 6-0 para a Argentina. Foi pouco, né? Foi pouco, mas foi mais do que eu imaginava. Eu imaginava que o Brasil só passaria uma vergonha. A gente não gosta de usar essa palavra, a gente só usa essa palavra quando ela deve mesmo ser usada no nosso entendimento, e no caso é isso. Para mim, é um completo vexame, é uma completa vergonha o que o Brasil está fazendo num Sul-Americano Sub-20. Suou sangue para ganhar da Bolívia ontem também, e a gente fica muito chateado de ver como é tratada a seleção Sub-20. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Eu confesso que quando eu olhei o placar, eu lembrei de você. Dei uma risadinha, assim, né? Não sádica nem nada, nem porque eu não gosto do Brasil e tal, mas pela coincidência, né? De você ter falado no fim do programa que o Brasil não entrava bem no Sul-Americano Sub-20, aí leva 6-0, né? Uma coincidência um pouquinho cômica. Mas, assim, não tem muito a acrescentar em relação a isso, porque a gente não entende por que o Ramon Menezes está lá, né? Continua lá. Ele não demonstrou as qualificações necessárias para treinar seleções de base, nem a seleção principal, quando ele teve a oportunidade também. Ele só segue, é uma questão assim, de um pouco de abandono com as seleções de base da seleção brasileira, o que, sinceramente, também combina com o que acontece com a seleção principal também, que não está num bom momento, né? É um momento realmente complicado. Não dá para você, em nenhuma avaliação honesta, dizer que a Argentina tem uma geração tão boa para enfiar 6-0 no Brasil. Tem que ser uma questão mesmo de preparação, de organização. E é isso que a gente está vendo, né? Eu gostaria de ver o seu deep dive do seu canal de YouTube sobre essa situação da seleção sub-20 brasileira. Eu clicaria na hora. Uma boa thumbnail, né? Eu preciso de uma boa thumbnail para clicar nas coisas. Criaremos em breve esse canal. Ramon Menezes com o perdão da expressão dura, um cadáver insepulto dentro da CBF, porque já foi demitido, já foi consenso. Eu achei que eu tinha sido duro, mas... Acontece que não tem ninguém para imprimir o papel da rescisão, não tem ninguém para assinar o papel, para telefonar para ele, para falar que ele está demitido, não tem ninguém para fazer nada disso. Ele tem que notar que ele é técnico da seleção sub-20, né? Eu acho que esse é o problema, não notaram ainda. O glorioso presidente da CBF talvez nem soubesse que tinha o Brasil e a Argentina, já que durante o jogo ele estourou uma champanhe porque conseguiu o grande acordo
na justiça para continuar como presidente da CBF, que é só o que ele quer. Matias Com Pinto, o Supremo e com tudo, hein? Com o Supremo e com tudo, nesse caso, como você gosta de usar, Felipe Lobo, literalmente. Ouçam o Xadrez Verbal, torçam para que o Fronteiras Invisíveis do Futebol voltem. Um abraço para Felipe Nobre Figueiredo. Mas, enquanto isso, contem comigo, apresentador do podcast Meio Campo, para perguntar a este homem de vasta bigodeira. Matias, 7 meses depois da final da Copa América, e tantos colombianos foram maltratados em Miami, na final da Copa América, e diante de tanta truculência, não só com os colombianos, mas com o dinamarquês, com tudo que não for estadunidense, né, tudo que parecer estrangeiro por parte do novo presidente do país. Você já parou em algum momento, já teve alguma epifania para pensar na Copa do Mundo de 2026? Pois é, não só a Copa do Mundo, mas agora no meio do ano tem o Super Mundial de Clubes também, né? Li até a notícia de que a torcida do Boca foi a primeira a esgotar as entradas exclusivas dos clubes, né, participantes. Então a gente vai ter aí nos 2 próximos anos 2 mega eventos, né, nos Estados Unidos relacionado ao futebol, né, que é uma modalidade que ainda não tem tanta capilaridade nos Estados Unidos e que justamente os maiores apaixonados pelo futebol ali na América do Norte são das comunidades imigrantes, né, como a gente testemunhou na Copa de 94. E ainda vai ter de lambuja os Jogos Olímpicos de 28 também, né? Então o Donald Trump vai ter aí nesse ciclo, né, nos seus 4 anos de governo, 3 mega eventos nos Estados Unidos com toda essa onda, né, de xenofobia, principalmente contra os imigrantes, né? Então é algo temerário, né? E a gente vai acompanhar de perto, tanto aqui no meio-campo quanto no Xadrez Verbal. Se Deus quiser. Sempre importante lembrar. Leandro Stein, meu abraço. Você está vestido com a camisa de goleiro da seleção de handebol do Brasil. Quarta-feira tem quartas de final da Copa do Mundo de handebol. A gente sabe que quase o público inteiro do país e o nosso público aqui do meio campo pega o handebol de raspão quando tem algum evento muito importante, muito marcante que envolve jogadores do Brasil e jogadoras também. A seleção feminina de handebol tem um lugarzinho no coração das pessoas. Mas você consegue explicar pra gente em futebolês o que significa esse Dinamarca e Brasil? Quarta-feira a gente joga por um sonho, vencer a Dinamarca e ir para a semifinal da Copa de handebol. Bom, boa tarde. Deixa eu pensar assim um termo. Talvez seja um Peru e Brasil na Copa de 70. Talvez seja uma comparação. O Brasil sendo o Peru, porque, enfim, era uma seleção que surpreende na campanha, que tem um bom time, que tem feito bom papel, e aí a minha certeza maior é que essa Dinamarca dá para comparar com o Brasil de 70, porque é uma seleção muito forte, é uma seleção que é atual tricampeã do mundo, é campeã olímpica, e é curioso, né, porque a Dinamarca ela passou por um processo de renovação recente, e alguns jogadores muito marcantes acabaram se aposentando da seleção, né, especialmente o Mikkel Hansen, que, mal comparando, é um Messi da geração, né? Mikkel Hansen e Karabatic são Messi e Cristiano Ronaldo desse século no handball. Aposentou também o Landim, o goleiro, que era muito marcante, mas a Dinamarca já tinha uma geração pronta, e esses caras veteranos, eles nem precisaram ser tão protagonistas assim nessa conquista do título olímpico em Paris. Então você tem uma geração muito forte, né? O goleiro, o Emil Nielsen do Barcelona, é sensacional. O Gitzel, que é outro jogador sensacional da Dinamarca, que também assim, já se firma como um dos maiores da história. Mas o Brasil tem esse sonho, né? E o Brasil faz uma campanha que consegue bater de frente com seleções muito tradicionais, que podem não estar exatamente na melhor fase, mas o Brasil fez milagre, né? E esse jogo contra a Suécia, sobretudo, que marcou a classificação, indo além da partida contra a Espanha também, esse jogo contra a Suécia foi importante, como o Brasil conseguiu lidar com as situações do jogo, os desafios, expulsão. É um momento que a Suécia parecia reagir, enfim. Alguns caras jogando demais no Brasil, né? Em especial o Rangel, o goleiro, é um dos melhores da competição até o momento. O Santista também
tem feito algumas partidas sensacionais, é um Brasil renovado, né? O que é importante também pensar que essa renovação do Brasil tem um impacto tão positivo para essa campanha já histórica, né? Essa campanha já inédita para o Brasil. Ter essa possibilidade de fazer esse jogo contra a Dinamarca é muito grande, mas é um pouco a sensação que aconteceu com as mulheres durante as Olimpíadas, quando pegaram a Noruega, né? É um confronto muito cruel por aquilo que o Brasil tem feito até o momento, mas enfim, acho que não custa sonhar, e o Brasil já foi pedra no sapato de 2 escandinavos nessa campanha, né? Quem sabe, pelo menos incomodar um pouquinho, embora, assim, é o Brasil de 70 para enfrentar. Vou mandar um abraço para o Rafael Montanaro, o Fernando Andrade, o Davi, o Bruno Cota, o Edson Kaiser, a Cecília Madeira. Chove em São Paulo, ela me informa que não chove, cairia bem uma chuva, viu? Eu começo a gravação aqui seco, enxuto e termino com pizza, com as costas toda suada, uma camisa por episódio. Alan Freire, Getro, Vinícius Almeida, o Fabito pergunta, Bebeto Miller, essa é a pergunta do milhão, né? Porque divide e é legítimo que divida. Eu me encanto mais com o Miller. Matheus Vieira, Wagner Cavalcante, valeu demais, um abraço para vocês. Eu vou passar a pauta para o Felipe Lobo, a gente vai começar falando de La Liga, porque eu quero ouvir o Lobo falar sobre Mbappé, sobre o que está pegando lá, mas antes disso, fazer, antes da pauta, uma pauta que se sobrepõe a qualquer pauta esportiva, né? Léo Pelé. Não queria se chamar Pelé, porque o apelido atrapalha, né? Mais atrapalha do que ajuda, mas a gente chama de Léo Pelé, e num dia como hoje a gente tem que fazer a diferenciação. É aquele, o Léo Pelé, o Léo, zagueiro, lateral, vai ter o nosso carinho, o nosso respeito, que seja protegido pelas pessoas que fazem parte do círculo íntimo dele, alvo de ofensas racistas, e a gente ainda não sabe qual é a face desse racista. Ele teria que ser preso, tem que ser preso, exposto, a gente tem que ver quem ele é. Prefiro ver isso do que ver essa imagem. É uma imagem triste, né? Ver o primeiro desamparado no Couto Pereira, porque não tinha o profissional que tem que estar lá para escrever, receber, acolher uma denúncia de racismo. Não estava no estádio, faltou, não sei o que foi fazer, foi comprar um churros, foi no Costelão do centro comer, bateu fome, eu não sei, quis ver o Atetiba com a família, onde estava esse profissional, né? E hoje o Léo Pelé apareceu na delegacia, cheio de imprensa, e ele claramente abalado, claramente transtornado com tudo que está acontecendo com ele, e a gente tem que fazer essa lembrança e mandar o máximo respeito ao Léo Pelé, que tem quem goste do futebol, tem quem não gosta do futebol, mas pelo que a gente ouve por aí, é um profissional e um cara do maior fino trato, um cara bem bacana, o que não significa nada para o caso de racismo. Ele não precisava ser um bom profissional, nem um bom cara, nem nada. A gente está falando de um racismo absolutamente nojento, vil, autofilmado, né? Aparentemente o próprio racista estava se filmando, xingando tudo que aconteceu ali, e a gente, futebol brasileiro, até para perder não de 6-0 da Argentina, mas de 5, de 4 ou de 3, ou empatar com a Argentina, é tudo mais ou menos parte do mesmo processo. A gente tem que encarar cada um dos nossos fantasmas. E o racismo que a gente tanto fala de argentinos, de uruguaios, quando joga fora de casa, a gente tem que lembrar o nosso racismo aqui dentro também. Cuidar muito bem do nosso quintal. Felipe Lobo, campeonato espanhol segue com o Real Madrid na liderança, poderia ser de 2 pontos, a vantagem dobrou de tamanho, porque o Atlético de Madrid não venceu a sua partida, empatou com o Villarreal, o Barcelona fez 7, o Rafinha mais uma vez nas manchetes, o Barcelona parece que azeitou de vez ali no ataque, né? Tá fazendo muitos gols nas últimas apresentações, mas Kylian Mbappé, o nome do campeonato espanhol nesse momento, fez 3 gols no final de semana, é o seu melhor momento com a camisa do Real Madrid, que venceu o Valladolid por 3-0, continua líder do campeonato. É isso, salve, salve amigos, todos que nos acompanham. O Real Madrid, a gente falou desde o começo da temporada sobre seria o encaixe difícil e tal, e nas últimas semanas a gente tem falado bastante sobre a melhora que o Real Madrid tem vivido, né? Uma adaptação um pouquinho melhor. De dezembro para cá, o desempenho do ataque melhorou. Mesmo nas ausências de alguns jogadores, como a ausência do Vinícius, o time conseguiu entregar mais resultados e mais futebol. Mas agora o Mbappé parece ter entrado no ritmo que a gente se acostumou a ver.
tem uma questão do Mbappé que ele reclamava muito na França e no PSG de jogar como referência de ataque, né? E ele não queria fazer isso. Eu não vou dizer... Ele não joga exatamente como uma referência no Real Madrid, porque ele não fica parado ou centralizado no ataque, né? Ele se movimenta muito e a gente vê isso até pelos gols. Para quem viu o jogo, né? Ou viu os gols, pelo menos, do Real Madrid contra o Real Valladolid, você percebe que ele faz gols em áreas do campo que a gente se acostumou a ver ele jogando no PSG, por exemplo, né? Muito caindo pelo lado esquerdo. Porque ele se movimenta no ataque, né? Então ele não é exatamente uma referência fixa, né? Um centroavante, digamos, de abrir espaço pelo meio. Ele não faz isso, ele abre espaço de vários jeitos, né? Atacando lugares vazios ali da defesa adversária, seja onde for, né? Então pode ser na ponta, pode ser pelo meio, pode ser recuando até, né? Para trabalhar jogadas e abrindo espaço para os jogadores de trás entrarem na área. O que tem me mostrado, e assim, o que eu tenho sentido vendo jogos do Mbappé, é que eu começo a ver o Mbappé do Real Madrid um pouco daquele Mbappé que a gente viu na Copa, que era um Mbappé muito letal em qualquer situação de jogo, em qualquer área do campo. E a gente viu isso na Copa. O Mbappé, a França não tinha um time exatamente redondo coletivamente, né? Esse sempre foi um defeito do Deschamps, né? Ele nunca conseguiu fazer um time que fosse exatamente coeso, assim, e que tivesse uma atuação, digamos, coletivamente brilhante. Mas é um time muito forte, e o Real Madrid tem um pouco disso, né? Não é um time coletivamente brilhante, mas é um time muito forte, e que tem conseguido achar os espaços no campo, porque os jogadores estão começando a se entender um pouquinho melhor, né? Então, o Rodrigo com o Vinícius, com o Mbappé, com o Bellingham, isso tem ajudado. O Valverde, que eu acho que é um dos jogadores mais importantes desse time, né? Acho que é um dos que o Real Madrid mais sente falta hoje, até mais do que os do ataque, porque o ataque tem muita opção. Ele é um jogador muito importante nesse time também. Então, o Mbappé, a gente está vendo ele ser letal como camisa 9, quando ele recebe ali nas situações de finalização, mas ele é um jogador muito inteligente para abrir os espaços também, né? E você vê no segundo gol, ele vem abrindo espaço e buscando atacar o lugar onde a defesa não tá, né? Então, tem a condução de bola e ele vai correndo para o lugar onde tem menos gente. E isso evidentemente facilita para o passador, né? Para quem tá com a bola, ver claramente que ele tá numa situação boa, e dificulta para a defesa, claro, porque não é só correr atrás do Mbappé, é saber para onde ele vai correr, né? Porque essa que é a inteligência. Jogador rápido a gente cansou de ver, né? Tem um monte de jogador rápido, e tem muito jogador rápido, com perdão da palavra, que é muito burro também, né? Então, assim, ser rápido é uma ótima característica para um jogador, mas ser só rápido nem sempre adianta. Então, quando você... Pegando até o exemplo do que você falou aí de um jogador que você gosta muito, que era o Miller. O Miller, uma das coisas que diferenciava muito o Miller e fazia dele um jogador espetacular, é que ele surgiu como um ponta muito rápido. Só que o problema é que, além de muito rápido, ele era muito inteligente. Então, para marcar o Miller, não adiantava você ser rápido como ele, ou você saber como acompanhar fisicamente. Você tinha que entender para onde ele ia pensar o que fazer, né? E esse era o mais difícil. Então, esse Mbappé me parece o Mbappé que o Real Madrid queria. O Mbappé melhor do mundo, capaz de ser melhor do mundo. O Mbappé que é capaz de decidir jogos. Claro, o Valladolid não é um parâmetro muito importante para a gente definir a atuação do Mbappé. Mas a constância de atuações boas, que esse é o ponto do Mbappé, de dezembro para cá, praticamente todas as atuações dele são boas. Ele tem 8 gols nos últimos 5 jogos. Tudo bem, foi 3 no último, né? Mas ele tem 21 gols na temporada. E nós estamos em janeiro. Então ele vai chegar provavelmente a 30 gols na temporada. Uma conta conservadora. Então é uma temporada que não vai dar para dizer que é uma temporada ruim, né? Mesmo com os problemas que ele se enfrentou no começo. Então esse Real Madrid, independente de melhorar coletivamente ou não, esse de agora já é um time
que é favorito para tudo. Não o maior favorito ou o único favorito, mas é um time que em qualquer confronto da Champions que a gente vier a assistir na frente, dificilmente alguém vai falar, esse Real Madrid não tem chance contra, sei lá, o Liverpool hoje, que é um dos melhores da Europa. Se cair Liverpool e Real Madrid, inclusive eles podem cair na mesma chave, né? Pela classificação atual da Champions. Não seria nenhuma surpresa o Real Madrid fazer um jogo duro e talvez eliminar o Liverpool. Então, e era isso que se esperava. O que se espera do Real Madrid é que esteja na disputa de todos os títulos brigando para ganhar. E acho que esse Real Madrid está se mostrando capaz disso. E se a gente lembrasse que em outubro o Barcelona parecia um time que ia atropelar, né, na Liga, acho que esse é um ponto bem relevante, talvez, de ter mais um título pro Ancelotti aí. Claro, tô projetando aqui que pode ser, porque hoje é o time que está entregando mais resultados, né? Nessa questão do Mbappé, o Lobo falou e estava na minha cabeça do mesmo jeito, assim, eu vendo o Mbappé e lembrando do Mbappé da Copa de 2022, porque, assim, tá assustador, né, assim, você olha alguns lances, parece que ninguém vai ter essa capacidade de pará-lo, e além da questão do entrosamento, que é bastante importante, esse entendimento, e os dois lances, assim, os dois primeiros gols, eles foram bastante emblemáticos, né, como o Mbappé se entendeu muito bem na movimentação com o Bellingham e com o Rodrigo, é que fisicamente ele parece ter atingido de novo aquele estágio muito acima dele, que é assombroso. E aí o lance do segundo gol, para mim, é muito também simbólico nesse sentido, né? Porque o Mbappé, ele larga muito atrás, e além dele largar atrás, ele conseguir chegar na frente, não é que ele faz uma corrida linear, né? Ele cruza caminho, ele vira, enfim, parecia que eu estava vendo o lance com o Mbappé correndo duas vezes e o resto dos jogadores todos em uma vez só, né? Porque o Mbappé estava muito acima, e aí tem essa questão toda também de inteligência na movimentação que ele ganha com o entrosamento, né, e a própria confiança dele. E outra comparação que eu fiz também é em relação ao jogo dos impedimentos contra o Barcelona, né, que o Mbappé, além de parecer não estar no máximo físico dele e ter a própria questão do entrosamento, fisicamente também parecia que ele não estava tão confiante assim. E desse jogo, tudo bem que a gente pondera o que é um jogo contra o Barcelona e o que é um jogo contra o Valladolid, o Mbappé parece estar assim, nas nuvens nesse momento. E aí a gente já pega a atuação contra o Las Palmas também, que foi de novo impressionante. O jogo da Supercopa contra o Barcelona, que o Mbappé foi com muita facilidade o melhor do Real Madrid, tá convergindo exatamente como o Lobo falou, o Mbappé que o Real Madrid esperava, queria e que investiu tanto para trazer, né? Questão de salário. E assim, não é que demorou, né? Assim, é um processo normal de adaptação, se você for pensar, quando você tem um jogador do tamanho do Mbappé entrando em um clube do tamanho do Real Madrid, e que já tinha os seus principais jogadores estabelecidos, né, por anos de sucesso com o Carlo Ancelotti, em cima de Vinícius, em cima de Rodrigo, na última temporada em cima do Bellingham. Então, eu li uma coluna do Guardian sobre o Mbappé, né, do correspondente na Espanha, do Sid Lowe, que ele explora bastante a maneira como o Mbappé entrou nesse time e nesse vestiário com uma postura mais assim, peraí, eu preciso me encaixar nessa hierarquia aqui primeiro, antes de eu sair correndo em torno do gramado pedindo a bola o tempo inteiro, né? Porque esses caras já estão jogando juntos e eles estavam tendo sucesso. Não posso chegar e falar, me dá a bola o tempo inteiro, que é como ele faz na França, como ele faz no Paris Saint-Germain, né? Como ele sempre fez, porque ele era o dono desses times, né? Quando ele vai pro Real Madrid, ele não é mais, ele não é ainda. Talvez ele se torne, talvez ele nunca se torne, talvez ele seja sempre o segundo melhor jogador do Real Madrid. Tem outras concorrências ali, mas ele precisou de alguns meses para entender qual que era a sua posição, não só em campo, mas também dentro da hierarquia, e de também ganhar essa posição, né? De ganhar esse crédito, de virar para os seus companheiros, que são jogadores muito estabelecidos, e falar, me dá a bola que eu vou resolver. Isso é um processo, e demora um pouco de tempo. Ele, por exemplo, disse que chegou ao fundo do poço quando perdeu um pênalti contra o Atlético de Bilbao. O que é, né, uma interpretação dramática do que estava acontecendo ali, porque ele tinha já 10 gols em 20 jogos pelo Real Madrid, e foi um jogo que o Real Madrid perdeu, mas também não foi um desastre.
né? Mas ali foi meio que um clique para ele, que ele disse, bom, eu preciso jogar melhor pelo Real Madrid. Eu vim aqui para jogar melhor pelo Real Madrid. E a partir dali ele melhorou, se eu não me engano, são já 12 gols em 12 jogos desde aquela partida. Então ele teve um ponto de virada muito claro, e acho também que taticamente, né, o Ancelotti tá mudando, né? Tá indo porque a questão quando o Mbappé chega é que na formação que o Ancelotti estava usando, que era um meio-campo com 3 meias para dar suporte a Bellingham, Rodrigo, Real Madrid e Vinícius Júnior, como que o Mbappé ia se encaixar ali, né? Ia pegar a posição do Rodrigo. E isso parecia não só injusto, como também não era uma utilização eficiente dos seus recursos. Agora o Ancelotti está caminhando para um 4-2-3-1, né? Tá difícil de encaixar por enquanto, porque toda hora alguém tá fora, né? Se você for pegar os últimos 3 jogos em que o Mbappé marcou por La Liga, que foi Sevilha, Las Palmas e agora Valladolid, o Vinícius não estava em campo, né? Então você também não pode dizer, resolveu o encaixe. Não, ele brilhou sem o Vinícius, o que não quer dizer que ele não consegue brilhar junto com o Vinícius. Mas a questão de quem ocupa a faixa esquerda do campo é meio que resolvida quando um deles não está em campo. Então você tem que ainda buscar essa adaptação melhor. Eu acho que um 4-2-3-1 pode funcionar muito bem dessa maneira, para encaixar os 4. Você tem volantes de muita força para segurar no meio campo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, para dar esse suporte a um time que seria um pouquinho mais ofensivo. Mas acho que a lição desses 6 meses é que não adianta você só montar o time na sua cabeça durante o mercado de transferências e no primeiro jogo já esperar que está tudo funcionando perfeitamente, né? Quando tem seres humanos envolvidos, tem outras coisas de confiança, de hierarquia, de adaptação que precisam esperar. Eu nunca tive dúvidas que o Mbappé ia ter sucesso no Real Madrid, não só pela personalidade do Mbappé, mas também pela adaptabilidade, né, do Ancelotti de conseguir encaixar todas as peças. Estamos ainda no começo disso, né? Ainda está começando a encaixar, já está melhor, mas eu tenho certeza que vai ser um casamento de sucesso. Eu ficaria muito, muito surpreso se não fosse. Como diz o Matias, aspecto, né? O Matias gosta de falar que o futebol não é uma ciência exata que você bota numa caixinha e vira um digo time isso. pronto. Ou é você ou é o Vanderlei Luxemburgo. É um dos dois, eu não lembro. Nem no FM é assim, de você contratar o jogador e no primeiro jogo já dar certo. Pois precisa aumentar a coisa. Nem lá que é matemática, né? Mas um aspecto que eu acho que é importante pra gente fechar isso do Mbappé, tem algo que sempre me incomodou no Mbappé em relação à sua atuação no PSG, é como ele tratava a instituição como pequena. E eu sei que muita gente fala que o PSG é um time minúsculo, o Bangu, né? É o Bangu da França. É que a gente sabe que isso não é verdade. O PSG é um time grande e importante da França. Pode não ser grande de forma, do ponto de vista europeu, né? De ser um time multicampeão europeu, mas é um time grande e importante. E ele sempre tratou a instituição de uma maneira muito questionável. Claro, fruto também de donos que tratam a instituição assim. Mas me parece que isso não vai acontecer no Real Madrid, porque o Real Madrid tem muitos defeitos, os seus dirigentes têm vários defeitos, mas uma das coisas que eles não fazem é que jogador não fica maior que o clube. Nem o Cristiano Ronaldo, que é talvez o maior jogador, pelo menos em termos de números, é o maior jogador aí, artilheiro, um dos maiores conquistadores de título. Mas no momento que o Cristiano Ronaldo ficou, não sei se eu quero ficar, Juventus aqui, leva um abraço. Eles não têm dó. O Raul, no momento que eles acharam que o Raul não servia mais, ou não rendia mais no nível que eles queriam, eles mandaram o Raul embora. Então, assim, nesse ponto, eu acho que o Mbappé não vai ter vida longa se ele fizer o mesmo. E ele sabe disso. Eu acho que ele entendeu isso. Tem uma questão de vestiário também, que tinha muita cobra no Real Madrid, assim, muita cobra não no sentido negativo de serem maldosos, mas de serem caras muito grandes, né? Então, tem o melhor do mundo no Real Madrid e não é o Mbappé. Então ele tem que chegar lá e falar, escuta, tô chegando aí pra ajudar, viu, galera? Se precisar que eu corra, eu vou correr. Se precisar que eu jogue de centroavante, eu vou jogar. E se precisar que eu saia pra entrar o Modric, eu vou sair. Eu acho que ele entendeu que existe uma instituição que talvez seja a que mais se valoriza no mundo, às vezes até se supervaloriza em alguns momentos, mas é uma instituição que não vai deixar que ele tenha essa postura que ele tem, inclusive na seleção francesa, que é muito maior que ele.
Mas eu acho que isso ajudou também, ele ter essa, digamos, esse senso de humildade, que assim, a instituição é maior do que eu, é bom, porque o PSG dava a impressão para ele, até pela forma como os dirigentes tratam o clube e tratavam ele, que ele era muito maior que o PSG. Então é bom ver o Mbappé assim, porque ele não é maior que clube nenhum, né? E é importante que ele seja o jogador espetacular que ele é, como jogador só. E tem um mérito também, acho que do próprio vestiário do Real Madrid, né? Isso precisa ser ressaltado, indo além da gestão do Ancelotti, também o ambiente que se tem no vestiário do Real Madrid antes da chegada do Mbappé, acho que também facilita um pouco essa integração e, não sei, olhando esses grandes clubes assim, parece um dos vestiários mais coesos e até uma questão de companheirismo, né? Sobretudo dos jogadores ali da frente dessas estrelas, a maneira até como eles se comportam em campo, um comprando a briga dos outros, isso também é importante, essa coesão, acho que facilitou, além da própria mentalidade do Mbappé, a maneira como ele foi abraçado por esses caras. A gente até brincou aqui, já que o Real Madrid era um time de bad boys do Mourinho, né? Era um time de vilões, e o time do Vinícius e do Rodrigo é um time de mocinhos, né? O Bellingham, esses caras, o Valverde, eles não são vilões, né? Eles não são caras odiosos, não é? O Pepe abraçou essa ideia do Mourinho, né? De ser um time de vilões e tal. E isso mudou, né? O Real Madrid, o próprio Real Madrid, até o Cristiano Ronaldo gostava um pouco disso, né? E agora não é mais. Acho que até isso mudou e acho que isso tem a ver com o que o Stein falou. Quero falar com os senhores agora de futebol italiano, a gente ainda vai falar de campeonato inglês também. Eu não sei, viu, Matias Pinto, você que é ligado em basquetebol, aliás, papelão, né, entre Flamengo e Vasco aí, o basquete brasileiro não pode se dar o luxo de ter que lidar com cenas tão dantescas. Uma treta faz parte, cabeça quente, agora treta, sai de campo, é objeto na quadra, aí volta de corpo mole. Puta, foi 1h30 aí de decepção. Mas tem uma coisa, né? Eu ia usar o basquete para falar sobre aqueles dois times que você olha às vezes na quadra, o jogo tá empatado, mas tem um time que para fazer cesta é um parto, tromba, passe quase caindo no chão, arremessa sob pressão, nem sabe direito como a bola cai. E o outro time faz uma jogada de 8, 9 segundos, puf, a bola cai. 8, 9, tum. Acho o lance fácil e tal. Eu não sei, porque não estou assistindo todos, com certeza os meus colegas aqui assistem mais a Inter de Milão do que eu, mas eu tenho a sensação que Inter e Napoli estão mais ou menos nessa toada. A Inter tem vencido seus jogos antes dos 45 do segundo tempo, enquanto o Napoli, para vencer, tudo bem, era Atalanta e era Juventus, mas o Napoli venceu tendo que virar placar e tendo que arrancar a fórceps esses resultados. Seja como for, se der Napoli campeão, eu acho que a gente acabou de ver a semana mais crucial dessa campanha, porque vencer de virada Atalanta e Juventus é uma coisa muito séria. Não, e pensar, né, que a Juventus foi a grande pedra no sapato do Napoli na década passada, né, quando tinha um time competitivo também, né, com o Hamsik, o Cavani, enfim, e muitas vezes, né, chegava nesse confronto direto com a Juventus e não conseguia nada. Pensar que nos últimos 10 confrontos o Napoli tem levado uma vantagem absurda, né, sobre a Juventus. E quando sai, né, o primeiro gol, logo no começo do jogo, né, já vem aquelas lembranças do passado. Mas mesmo assim o Napoli conseguiu reagir, construiu uma bela virada e vai se postulando cada vez, né, como um dos favoritos ao título dessa Série A. Já deixou, né, a Atalanta bem longe, né, abriu 7 pontos de distância, ainda tem essa vantagem contra a Inter pelo confronto direto, né. Na próxima rodada, inclusive, tem o Derby della Madonnina, né, que pode frustrar um pouco essa recuperação da Inter, enquanto que o Napoli visita, né, o seu clássico, vamos dizer assim, né, faz o Derby della Sole com a Roma jogando no Estádio Olímpico. A Roma que, enfim, está ali no meio de tabela, tá, tal qual um pouco atrás do Milan, né, que
também não tem feito uma boa temporada, mas nesse aspecto eu acho que o Napoli tem mais condições de vencer na próxima rodada do que a Inter, e daí teria uma vantagem ainda mais administrável, até porque a Inter joga no meio de semana, né, pela Champions League, enquanto que o Napoli esse ano não tem calendário europeu, né, então está mais focado, né, na obtenção de mais um Scudetto. Uma coisa que chama atenção no Napoli é que também como alguns jogadores estão se encaixando nas funções que o Conte tem pedido deles, né? A gente falou bastante já do David Neres, como ele cresceu, como ele explodiu, né, nesses primeiros meses de temporada, substituindo e muito, ou compensando também a produção do Kvaratskhelia, que mesmo antes de sair não estava na sua melhor temporada, mas eles já tinham números parecidos. Mas, por exemplo, o Anguissa, que fez o primeiro gol, ele já tem 5 nessa temporada de Série A, o que não é muito em um vácuo, mas em todas as outras campanhas de liga que ele tinha na carreira, ele já é um jogador relativamente experiente, ele tinha feito só 3 no máximo, né? Então ele tá claramente com uma liberdade maior para chegar na área, né? Com uma função mais ofensiva, e tem sido um dos jogadores mais importantes do Napoli, né? Na vitória contra a Atalanta, ele dá 2 assistências, essa aqui ele faz o gol. E outro jogador também interessante nesse sentido é o Lukaku. O Lukaku é o segundo jogador com mais assistências do campeonato. E ele sempre foi um jogador em que o pivô, né, era um dos pontos fortes dele, né, ou mesmo a jogada em velocidade, né, quando ele puxa o contra-ataque e dá o passe para a finalização, né, então ele sempre teve isso no centro de ferramentas dele, mas ele tem sido potencializado dessa maneira pelo Conte, com 6 assistências até agora, e nesse jogo contra a Juventus ele não tem assistências, mas ele participa da jogada do primeiro gol como pivô, ele dá o passe pro pênalti no segundo, então ele tá funcionando ali como um centroavante que também ajuda muito a armar, e também tá fazendo gols, né, ele já tem 9 em 20 rodadas pelo Napoli, o que também no começo de carreira dele não seriam números que chamam a atenção, mas desde que ele foi campeão italiano com o Conte, com a Inter, em 2020 e 2021, ele nunca passou de 13, que foi na temporada passada com a Roma. Inclusive, uma temporada em cada clube, né? Ele teve uma com o Chelsea, uma com a Inter de novo, uma com a Roma e agora uma com o Napoli. Então ele já tem 9, é muito possível que ele vá chegar a 15, chegue a 16, e tem, além de estar participando da construção do jogo dessa maneira, também ter a sua temporada mais artilheira em 4 anos. Quero falar de campeonato inglês, vou chamar o Leandro Stein para dar um pitaco aqui comigo. É claro que o Salah é o craque da temporada, mas um time não faz o ano que o Liverpool fez só com um grande destaque. Talvez seja a hora da gente olhar para o que Gakpo, para o que Szoboszlai também estão entregando. O Liverpool ganhou um jogo que era para ganhar, né? 4-1 no Ipswich, era um jogo de relativa tranquilidade. Foi o jogo da rodada no que diz respeito à liderança. Com um jogo a menos, a vantagem está mantida em 6 pontos, o que em pontos perdidos a gente pode considerar 9 pontos, o que significa 3 rodadas. O Manchester City entrou na zona de classificação para a Champions League, mostrando pouco a pouco a sua reação. O Haaland fez um golaço, né? Manchester City 3, Chelsea 1, é o clássico da rodada que também merece destaque. Queria um olhar seu sobre o fim de semana na Terra da Rainha. Essa é péssima, né? Essa é péssima. Até porque a rainha... Até porque, né? Morreu já. Bom, esse elenco do Liverpool, quando a gente analisa, tem muitos caras que chegaram ali com expectativas altas, né? Considerando o que já faziam na carreira. É aquele típico jogador que, quando você vê a notícia, esse cara foi contratado, você fala, nossa, que contratação interessante, porque ele jogava muita bola em outro clube e parecia ser um bom prospecto ali. E o Liverpool contratou muitos desses caras, né? E aí, assim, além dos já citados, dá para falar Luiz Dias, McAllister, enfim. E algo muito interessante do trabalho do Arne Slot é a forma como ele tem potencializado o rendimento desses jogadores, né? Eles têm crescido de produção também nas mãos do novo treinador. Então, além do aspecto coletivo, que é um time muito bem ajustado e acho que até em relação ao trabalho do Klopp, ele ganha um pouquinho
em variabilidade, enfim, adaptabilidade em alguns sentidos. Tem o Salah, que está muito acima dos demais, né, no sentido de provavelmente ele é o candidato número 1 à bola de ouro em 2025, dentro do que a gente tem, né, de temporada até agora, mas outros caras estão rendendo demais. E aí o Gakpo é um cara bastante interessante, porque ele tem... fisicamente ele é um jogador até imponente, né? Ele é alto, mas ele tem essa qualidade para trabalhar com a bola, ele tem essa visão de jogo e é um cara que tem fluído também, né? Aparecendo para marcar gols, aparecendo como uma peça importante na rotação dentro do ataque. O Szoboszlai é um jogador que oscila mais, né? E a carreira dele tem mais oscilações, se a gente for comparar o todo, né, nos períodos Red Bull, enfim, é um jogador que teve mais altos e baixos, mas é um cara muito qualificado tecnicamente, né, e nesse jogo ele teve alguns lances impressionantes, e se a gente for olhar, assim, o time do Liverpool, né, o tanto que os caras estão rendendo na temporada, são vários que dá pra gente citar, né, o McAllister, para mim, talvez seja o segundo melhor do Liverpool nessa temporada, só abaixo do Salah, porque ele está jogando muita bola. O Curtis Jones é um cara que me agrada muito e acho que ele tem buscado um lugar ao sol, não sendo um jogador de tanto passado dentro do Liverpool e não sendo um desses contratados que tem esse rótulo. O próprio Tsimikas, né, acho que é um cara que também merece elogios, porque tem lidado com uma questão da transição em relação ao Robertson e tem se dado bem. Então, o Liverpool tem vários destaques nesse sentido. Na rodada da Premier League, o grande resultado foi o Manchester City, né? Até pensando na importância dessa vitória para dar confiança e na importância dessa vitória para, até num confronto direto com o Chelsea, né? O Chelsea era um time que a gente tinha expectativas, que pareceu achar um ritmo bom, mas nas últimas temporadas despencou na tabela e essa vitória foi fundamental para o City para fazer essa transição, né, de mudança de posição, um jogo que começou difícil para o City, o Chelsea até, assim, além do gol de início, aproveitando o erro do Kusanov, poderia ter feito mais, né, teve uma chance clara que o time demorou a definir, e aí o Manchester City também foi importante a maneira como conseguiu se reconstruir no jogo, passando por cima desse problema defensivo e aí contando com os jogadores de frente, sobretudo, né? O Haaland é o grande destaque, fez uma partida como centroavante completa, né? Assim, foi um jogo muito bom. Essa foi, inclusive, eu fiquei pensando, né? Esse final de semana foi um final de semana bastante prolífico para os centroavantes, né? Assim, muitas atuações boas de centroavantes, o próprio Lukaku. O Harry Kane também acaba ajudando o Bayern de Munique, o Mbappé, enfim. E outro nome que merece destaque no Manchester City é o Marmoush, né? Porque o Kusanov e o Marmoush chegaram na fogueira, pegaram a posição logo de cara no time titular. E o Marmoush, eu achei que jogou bem, assim, ele conseguiu dar bastante opção de jogada, ele conseguiu se movimentar de uma maneira interessante. Teve alguns lances de perigo, né? Teve um gol anulado, bem anulado, teve um chute de fora da área, então é um jogador que, por esse início, me causa bastante interesse. E aí, outros dois destaques da rodada que são impactantes. Um é a vitória do Bournemouth sobre o Nottingham Forest, um 5-0 inapelável, né? E, assim, se o Bournemouth não tem toda a magia do Nottingham Forest, essa nostalgia e o futebol também que o time do Nuno Espírito Santo tem apresentado de maneira muito eficiente, o Bournemouth é um time que, assim, me agrada até mais de assistir por quantidade de recurso, né? Por alguns jogadores também bastante interessantes e já vinha de uma rodada de um 4-1 fora de casa contra o Newcastle e agora consegue esse 5-0, então 9 gols contra 2 times embalados, contra 2 adversários potenciais em zona de Champions e com 40 pontos na 7ª posição. O Bournemouth também é um candidato a Champions. O Justin Kluivert tem me surpreendido muito, assim, porque é um cara que eu não dava tanto. E ele tem jogado demais, né, esses últimos jogos, sobretudo essa partida ele foi... Sim, sensacional. O próprio Dango Ouattara, que foi um cara que estourou na França e foi um bom achado do Bournemouth e rendeu muito bem nessa partida.
E aí outro destaque aí, um negativo fica para o Tottenham, né? Que o Tottenham já está na 4ª derrota consecutiva na Premier League, toma uma virada do Leicester, que é um time que está aí brigando contra o rebaixamento e que vinha em uma fase bastante ruim, né? E é uma derrota em casa meio vexatória, né? Em certo sentido, até pelo Vardy provocando, apontando o leão da Premier League no braço e mostrando que ele tem um título da Premier League e o Tottenham não tem nenhum. Então está uma situação bastante limítrofe. O Postecoglou está no meio dessa troca de tiros, mas até ele vem sendo poupado, né? Porque aí acho que escancara mais uma insatisfação que existe no Tottenham com Daniel Levy, com a gestão do clube há tanto tempo, com dificuldades de transformar elencos bons e de bons jogadores em um time de fato vencedor, né? E o Tottenham tantas vezes desperdiçou oportunidades em temporadas recentes, mas agora é uma crise total, né? Porque é um time que está longe de apresentar um futebol minimamente satisfatório, está longe de até confirmar o que foi um bom início na temporada passada desse trabalho do Postecoglou, e a 15ª colocação, ainda que não signifique necessariamente perigo de rebaixamento, porque o time está a 8 pontos de distância em relação ao Z3, pro nível de investimento do Tottenham, por aquilo que se tinha de expectativa e por aquilo que se diz até de Big Six, de tamanho de clube, é bastante crítico, né? Assim, uma situação que parece difícil o time sair ileso, e especialmente pensando nessa questão e nessa herança toda de diretoria que é problemática. O que acho que ajuda a sustentar a posição quase insustentável do Postecoglou é que, como no Manchester United, né, talvez em menor medida nesse momento, mas quando o Mourinho, Conte, né, treinadores que saem do Tottenham dizendo: olha, esse elenco aqui, os jogadores aqui no Tottenham não tem uma cultura muito boa, né? A galera se acomoda com briga por Champions League, e aí quando você tem uma sequência de treinadores de qualidade, né? Acho assim, o Postecoglou até talvez não seja o melhor do mundo, né? Mas ele vinha de bons trabalhos e fez uma boa primeira temporada, mas começam a ter sempre os mesmos problemas quando estão treinando o Tottenham. E, de novo, quando acontece a mesma coisa com o Manchester United também, me parece haver mais um problema de cultura de vestiário, de cultura de clube, do que realmente de trabalho de treinador, né? Então, acho que isso faz com que o Postecoglou ganhe um pouco de tempo, né? Porque aí chega um ponto em que, assim, a gente vai trocar de novo e daqui a um ano e meio a gente vai ter de novo o mesmo problema, né? Porque tanto o Mourinho, é engraçado até que parece que é sempre no mesmo período, né? Você tem uma primeira temporada com o Mourinho, com o coach, com o Postecoglou, que foi acima das expectativas. Aí sobe um pouco o sarrafo, no meio da segunda o negócio explode e vira esse desastre, né? Um Tottenham em 15º lugar. Então acho que também isso leva um pouco de paciência pro Postecoglou, mas assim, precisa de uma intervenção no Tottenham em algum momento, né? Porque eles estão em 15º lugar. Né? Assim, não acho que vai ser rebaixado, mas é uma campanha desastrosa, até mais do que a gente costuma ver quando você pega times do Big Six que estão em campanhas ruins, a mesma aquela do Chelsea que foi horrível, ou a do Manchester United, é mais ou menos ali meio de tabela, né? Parte de baixo da tabela é realmente, assim, meio que sem precedentes nessa nova fase desse grupo de elite da Premier League. E perder do Leicester em casa, né? Assim, é um tipo de resultado também que mesmo esses times com problemas não costumavam ter, né? Assim, em casa contra um candidato ao rebaixamento, tem claramente um time pior, é realmente um sinal de que tem alguma coisa muito errada nesse momento. Tenho a sensação que tem times que potencializam o técnico, e eu dou o exemplo do Sevilha. O Sevilha é um time que vários técnicos fizeram bons trabalhos e não conseguiram fazer bons trabalhos depois. Para pegar o próprio Lopetegui, você tem o Sampaoli, são técnicos que conseguiram ali no Sevilha, porque o Sevilha parece dar muitas condições interessantes para o treinador. O Tottenham parece que é o inverso disso. O Manchester United também, né? Acho que o Manchester United é até pior, porque o nível de cobrança e de dinheiro é maior também, então é proporcionalmente mais cobrança.
Mas o Tottenham parece um ambiente ruim para os técnicos trabalharem, para o clube de futebol funcionar. Eu sei que o Mourinho é um personagem, mas quando ele diz que o único clube que ele não voltaria e não gostaria de voltar é o Tottenham, dos que ele trabalhou, eu consigo acreditar, porque em todos os times que ele trabalhou, mesmo o Real Madrid, que ele sai desgastado, ele saiu querido, né? Assim, pelo elenco, inclusive, e até pelo Florentino Pérez, que várias vezes cogitou trazer o Mourinho de volta, né? Agora não mais, mas em vários momentos depois da saída dele se especulou. Então eu tenho a sensação que o Tottenham virou um lugar inóspito para trabalho de treinadores. E aí eu só posso imaginar que tem um problema no departamento de futebol, que passa pela direção, mas tem a ver com o departamento de futebol. E aí não estou falando de contratação, de scout, não é isso. Tem algo na gestão de futebol ali que não tá bom. Porque não é possível que todos os treinadores, inclusive treinadores que a gente falou, a nossa newsletter falou sobre o Conte, um texto do Bonsa, sobre como o Conte consegue trazer resultados e mostrar isso muito rapidamente. Ele fez isso em todos os lugares, né? Pegou um time medíocre da Itália, muito pior do que os que não foram para a Copa. Os times que não foram para a Copa eram melhores do que aquele que o Conte levou na Euro de 2016 a fazer um excelente papel na Euro. Um time medíocre da Itália. E foi bem. Perdeu de uma Alemanha que era muito melhor e a Alemanha precisou jogar bem mais, assim, sofreu bastante para ganhar de uma Itália ruim. E é impressionante que esses técnicos conseguiram melhorar o Tottenham, mas não conseguiram dar esse próximo passo. Então, eu só consigo imaginar que esse departamento de futebol precisa de uma reformulação muito maior do que o técnico. Talvez o Postecoglou não aguente esse processo. Pode ser que venha outro. Mas o questionamento tem que ser na gestora, nos donos do clube, na presidência, na executiva e no departamento de futebol. Porque se todo mundo fala que tem uma cultura ruim, acho que quando é um que fala, se é o Mourinho só que fala, é uma coisa. Aí você fala, é o Mourinho, o Conte. Mas se vários treinadores que passam ficam com essa sensação, e nem o Pochettino, que foi o mais bem sucedido nessa era do Tottenham, pensou em voltar, preferiu ir pro Chelsea, que é uma fritura de treinador o tempo todo, porque é para se pensar, né? Quero mandar um abraço especial para o Júlio Morghetti Neto, que se tornou membro do Meio Campo ao longo desta edição. Valeu, um abraço demais. Diego Manuel, um abraço para você também. Gabriel Renato, Christian Frederico. O Vinícius pergunta para mim quem é mais peito frio, o Arsenal ou o Dortmund. Não sei, acho meio difícil falar, mas acho que o Dortmund desperdiçou mais oportunidades malucas. O campeonato alemão retrasado é uma loucura completa. Enquanto o Arsenal joga um campeonato mais difícil, então vai ver, eu dou um desconto. Mas o Dortmund já copou a Europa. Hoje em dia acho que não tem nem discussão. Agora, assim. O Dortmund fez uma campanha, vamos ser justos com o Dortmund. Fez uma campanha na Champions League que foi bem, assim, bem petio-quente, né? Até chegar à final contra o Real Madrid. Aquilo ali não dá pra negar e é basicamente um time muito parecido. Ainda tinha a liderança do Hummels e do Royce, que acho que faz muita falta agora e tal, mas como um todo, assim, o Dortmund tem vacilado mais do que o Arsenal, no geral. E o Buffalo Bills, é peito frio ou é peito quente? Nossa, pechaço frio. Também faz um frio do caralho, lá que eu tô sabendo, né? Caiu uma neve. Peito helado. Ô, Matias, aproveita que você abriu o microfone e faz um girão sul-americano pra gente, porque já temos 55 minutos e começou o campeonato argentino, o campeonato uruguaio com clássico. Que tal pra você? Bueno, começou o Apertura, voltou agora, né? Agora são 2 torneios curtos com o mesmo formato ao longo da temporada argentina. Não segue mais o calendário europeu, né? Então a Apertura começa junto com o ano, mas são 2 grupos de 15 cada,
tem duas partidas interzonais, e aí começa a confusão, né? Porque os times são divididos, né, nos potes com o seu rival ou clube mais próximo geograficamente, né? E daí cada um vai para um grupo. Então isso tem a garantia de que vai ter um clássico em cada semestre. Mas daí sorteiam umas partidas extras, e daí não tem sentido nenhum, assim, é sorteio mesmo, não tem nenhuma relação fora a própria sorte, né? Então Banfield Independente Rivadavia e Lanús, Barraca Central e Godoy Cruz, esses vão ser os jogos extra que as equipes vão fazer fora do seu grupo, né? Porque isso vai ser uma rodada inteira, no caso vai ser a 8ª rodada, que vai ser só entre esses jogos entre os outros grupos, porque como são 15 em cada grupo, sempre vai ter um time que não vai jogar no próprio grupo e vai jogar com o seu rival ou clube mais próximo geograficamente. Nessa rodada de abertura tivemos como destaque a vitória do Tigre, né, que foi uma das piores equipes da temporada passada, sob o campeão Vélez Sarsfield por 3-0, enquanto que o Racing venceu de visitante o Barraca Central, jogo esse que foi realizado no estádio do Arsenal de Sarandi. Então é um encontro aí entre o Grondona e o Tiquitapia, né, duas equipes, né, que têm essa acusação, né, de serem favorecidos pelo atual presidente da AFA. Houve um confronto, né, entre a Barra Brava do Barracas com a polícia, que inclusive suspendeu o jogo durante alguns minutos, mas no fim das contas o Racing conseguiu uma virada e venceu por 3-1, né? Acho que esses são os principais destaques dessa rodada, no qual nem Boca nem River venceram, né? O River empatou com o Platense, que visitava, né, Vicente Lopes, enquanto que o Boca, que havia jogado, né, durante a semana pela Copa Argentina, né, esse jogo acabou sendo adiantado já que o Boca vai disputar a pré-Libertadores, só empatou com o Argentino Júnior sem gols na Bombonera. Já do outro lado do Rio da Prata, tivemos a disputa, né, da Supercopa Uruguaia, entre o campeão uruguaio, o Peñarol, e o campeão do Intermédio, o Nacional, e mais uma vez o Nacional se deu bem no Clássico Uruguaio, né? Nas últimas 10 edições do Clássico, apenas uma vitória do Peñarol, sendo que os últimos 3 jogos foram vitórias do Nacional. Inclusive o placar foi 2-1, né, pro Nacional, que saiu na frente com 2 gols, um deles inclusive marcado pelo Tinito Recoba, o que fez até a social media do Nacional zoar o Peñarol, né, já que o pai também fazia bastante gol nos clássicos. No final tivemos uma desinteligência, gerando a expulsão de 2 jogadores para cada lado, e também a torcida do Peñarol arremessou, né, um sinalizador, né, enfim, na área do seu goleiro, o De Amores, que aliás essa foi uma das grandes novelas do Uruguai nas últimas semanas, né, já que o Aguirre não ficou no clube, né, estava negociando com o Boca. Então o De Amores, formado no Liverpool, né, jogou no Fluminense e acabou substituindo, né, era o goleiro reserva, agora assume a titularidade. Ele não teve muito o que fazer nos gols, um deles foi de pênalti, mas tivemos então 2 expulsos para cada lado e o Nacional acabou celebrando aí o título da Supercopa Uruguaia. A audiência rotativa, que não é rotativa coisa nenhuma, fala rápido que vai ter Copa Africana de Nações aqui em 2025 em Marrocos, que é o time do Grupo A: Marrocos, Mali, Zâmbia e Comoros. Grupo B: Egito, África do Sul, Angola e Zimbábue. Grupo C: Nigéria, Tunísia, Uganda e Tanzânia. Grupo D: Senegal, República Democrática do Congo, Benin e Botsuana. Grupo E: Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial e Sudão. Grupo F: Costa do Marfim, Camarões, Gabão e Moçambique. Campeonato muito, muito gostoso, crescendo o interesse das pessoas por aqui, porque mais televisão, campeonato sempre equilibrado, sempre com boas histórias, ficaremos de olho. Certo, Leandro Stein? Beijo para você.
Certo, um beijo e fica só a lembrança, quarta-feira, 1h30 da tarde, na Cazé TV e no Sport TV, Brasil e Dinamarca, quartas de final do Mundial Masculino de Handball, uma ótima pedida para quem puder assistir. Valeu, gente, até sexta. Beijo para você também, Lobo, o moço de Limeira. Um beijo, até sexta-feira e é isso. Tem o Mundial de Handball, que é uma boa pedida, é um esporte bem divertido de assistir. E também, lembrando, para você que não é assinante da nossa newsletter, que é gratuita, entre lá em newsletter.meiocampo.net. Você pode procurar também lá no app do Substack. Estamos lá, mandamos na última sexta, na próxima sexta tem mais, então não sei se a gente vai enviar antes do próximo podcast, às vezes a gente envia de manhã, então já se inscreva para não perder. E quem puder apoiar, né, Yamin? Apoia aí o nosso projeto aqui, o Meio Campo. Entre aqui no nosso canal de YouTube. Se você ouve pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo iTunes e tal, ou para qualquer outro, entre lá no YouTube, procure Meio Campo, se torne membro. A partir de R$ 7,99 você já pode ajudar a gente aqui a ser um membro e também ajudar o nosso projeto a se manter vivo, porque afinal a gente precisa do apoio para continuar fazendo aqui o programa cada vez mais forte, né? Um abraço, até sexta. E um beijo para você também, Bruno Bonsante. Obrigado. Como eu estou entre amigos, quero só desabafar, né? Que o homem veio até o Brasil, vai ver um jogo do Palmeiras, no Allianz Parque, e nem me ligou para tomar uma cerveja lá na Caraibas antes do jogo, para, né, trocar uma ideia. Então, isso me deixou muito de coração partido. Mas eu vou superar, né? Fazer o quê? Até sexta-feira. Dá pra gente subir uma hashtag pedindo pro Jürgen Klopp tomar uma cerveja com você, Bruno Bonsante. Uma cerveja do César Maluco, que na rua do estádio do Palmeiras tem a cerveja do César Maluco. E o César Maluco verdade. Poderia encontrar o Jürgen Klopp. E os dois eles tinham muito que intercambiar sobre ideias de futebol. César Maluco e Jürgen Klopp são escolas coincidentes de visão de ver o futebol. Tenho certeza que o César Maluco teria muito a acrescentar para o projeto da Red Bull. Valeu, Matias. Beijo para você também. Nos vemos na sexta-feira. Isso, beijo até sexta-feira, a partir das 14 horas, também conhecida como 2 da tarde. Tchau, tchau. Beijo.